Bom dia. O nosso trabalho fala sobre as áreas de atuação da fisioterapia na traumato-ortopédica, reumatologia e fisioterapia do trabalho. Começando pela fisioterapia ortopédica, que também é conhecida como traumato-ortopédica e é uma especialidade que cuida da reabilitação, assim visando prevenir e tratar lesões que afetam ossos, articulações, tendões, ligamentos ou músculos. Ela se dedica ao diagnóstico e tratamento de disfunções músculo-esqueléticas de origem ortopédica ou decorrente de traumatismos. De acordo com a minha entrevista com o meu fisioterapeuta, utiliza-se exercícios e recursos específicos e apropriados da fisioterapia ortopédica, assim com o objetivo de aliviar dor, reduzir rigidez, melhorar a amplitude do movimento ou até mesmo o fortalecimento daquela região para que haja uma melhor qualidade de vida do paciente. Dessa forma, ele me explicou que, através desse fortalecimento, esses cuidados acabam ocorrendo prevenções de lesões no sistema músculo-esquelético. Se tratando de uma melhor qualidade de vida, a fisioterapia ortopédica ela cuida de diversas intervenções e foca em minimizar as consequências de imediato, sabe? Quando o paciente chega assim, o principal objetivo inicial é minimizar as dores para depois cuidar e prevenir essas dores. Falando com um especialista dessa área, né, um fisioterapeuta com especialização em traumato ortopédico, ele falou muito sobre a função de ser necessário o profissional não apenas cuidar do paciente, mas ser ouvinte e explicar, porque ele, como paciente, antes de se formado como fisioterapeuta, ele, como paciente, não entendia muitas vezes o porquê dele estar fazendo tais movimentos ou tais exercícios. Então, uma curiosidade que chamou a atenção foi a explicação dele de pegar e ter essa atenção com os pacientes no sentido de explicar o porquê está fazendo tal exercício ou tal movimento dentro ali da clínica de fisioterapia, tendo aquele cuidado em específico com aquela região, para que assim a pessoa tenha mais zelo pelo próprio corpo, também mais cuidado, né? Tendo assim noção do porquê tá se cuidando, sabe? Daquela lesão. Uh, e assim se interessar mais, porque ele explicou que quando o paciente ele achava um tédio por simplesmente estar ali fazendo um número X de repetições de tal exercício e depois trocar o exercício e fazer outro tipo de repetição de exercício. Então, ele vê esse fator de entendimento do que está acontecendo com o seu corpo e o porquê de estar fazendo tais coisas para a melhora daquela lesão, ajuda a que o paciente se entretenha mais para entender o próprio funcionamento do corpo perante ao diagnóstico. Durante essa entrevista, ele falou muito sobre, enquanto estudante de fisioterapeutas, assim, que ele indica muito a gente atender no SUS ou ter, pelo menos como parte da nossa vida, uma época em que a gente atenda no SUS, pois ele disse que lá a gente vai acabar aprendendo muito na prática e pegando casos que em clínicas geralmente não vêm a aparecer. Ele deu exemplo sobre ter cuidado de um menino que foi atingido por um raio. Então, ele pegou e falou que é uma experiência única e ele acredita que seja necessário na vida de todo e qualquer fisioterapeuta passar como profissional pelo SUS para, por experiência, por questão de aprendizagem, não só como profissional, mas como pessoa, porque é um ambiente em que acaba se saindo de uma bolha. Ele falou também que ser fisioterapeuta é acreditar que é possível mesmo que muito duvidem. Sendo assim, deu muito para entender que não somente pessoas externas ao paciente, mas duvidam assim da recuperação. E tudo demanda tempo, é necessário paciência
e principalmente a gente como profissional acreditar que é possível. Então, é isso. Como pré-requisitos para trabalhar no ramo, é necessário ter uma graduação em fisioterapia e especialização na área. As habilidades essenciais para atuar na traumato-ortopédica incluem conhecimento de anatomia e biomecânica, habilidades manuais, boas habilidades de comunicação e empatia. As lesões tratadas mais comuns são as que acontecem nos ligamentos, as tendinites, fraturas e lesões por esforço repetitivo, como por exemplo as lesões agudas causadas por trauma, como fraturas, luxações, e também as lesões crônicas causadas por trauma, como artrose pós-traumática, tendinite crônica, síndrome do túnel do carpo pós-traumática. As tecnologias utilizadas no trabalho incluem ultrassom terapêutico, eletroterapia e ferramentas do biofeedback, além de plataformas de telesaúde para o acompanhamento remoto. Em relação ao salário dos fisioterapeutas, a média varia bastante de estado a estado, podendo partir desde R$ 2.000 até R$ 4.000, uma carga horária de 30 horas semanais. Os profissionais também preferem trabalhar em clínicas e hospitais, devido à demanda de execução do trabalho. Fisioterapia em reumatologia. A fisioterapia em reumatologia é uma especialidade que oferece tratamento para pessoas com doenças reumáticas, que são crônico-degenerativas e podem interferir na capacidade funcional, conforto e mobilidade do paciente. O que são doenças reumáticas? As doenças reumáticas são doenças crônicas que atingem ossos, músculos, tendões e ligamentos, gerando grande dor de cabeça para o dia a dia de quem convive com elas, prejudicando diretamente o aparelho locomotor e, posteriormente, complicando até mesmo a realização de tarefas diárias simples. Algumas dessas doenças são os diferentes tipos de artrite, fibromialgia, lúpus e osteoporose. Em nossa entrevista, conversamos com a fisioterapeuta Ana Lídia Oliveira, especializada em reumatologia e graduada na Associação Catarinense de Ensino. Atualmente, ela trabalha em uma clínica que realiza somente atendimento particular e como professora na Universidade do Vale do Itajaí, onde coordena 2 ambulatórios, nos quais o atendimento é via universidade comunitária, não possuindo convênio com o SUS, mas realizando atendimento gratuito custeado pela universidade. Em nossa conversa, ela nos contou que a doença mais comum entre todos os pacientes tratados por ela em seus trabalhos é a fibromialgia, doença que se manifesta principalmente na musculatura, gerando compressão na mesma e grande sensibilidade ao toque, e também é a doença na qual a entrevistada fez sua área de formação básica. Função do fisioterapeuta. O fisioterapeuta deve, primeiramente, fazer uma avaliação do paciente, ter a competência de solicitar e interpretar exames e, a partir do prognóstico deles, trabalhar no planejamento e execução de maneiras de tratar ou diminuir a dor, prevenir a disfunção e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. O tratamento pode ser feito com diferentes níveis de tecnologias e tem a finalidade de manter o bem-estar do paciente vivendo com a doença. Algumas curiosidades desta área da fisioterapia. O valor médio de uma consulta particular para pacientes reumatológicos costuma ser por volta de R$ 300 a R$ 400. Através da entrevista, também percebemos que as tecnologias mais trabalhadas costumam ser as tecnologias leves, com as mãos, a terapia manual, que em conjunto ao domínio do conhecimento da cinesiologia, que resumidamente estuda os movimentos do corpo humano, gera a capacidade de avaliar pacientes e prescrever exercícios terapêuticos associados à terapia manual. O Sistema Único de Saúde, famoso SUS, oferece tratamento para doenças reumáticas, incluindo a fisioterapia, possibilitando que tal tratamento tenha condições de ser ainda mais efetivo. Outra área de atuação muito importante é a fisioterapia do trabalho. É uma especialidade que atua na prevenção de doenças ocupacionais, além de promover a manutenção e recuperação da saúde dos colaboradores. Essa área se deu início em 1889, em razão do aumento dos acidentes de trabalho. As queixas mais comuns no âmbito corporativo incluem dores nos membros superiores,
principalmente nos ombros e punhos, e também na coluna. A função de um fisioterapeuta que trabalha com pacientes que apresentam comprometimentos decorrentes de suas ocupações não se resume a tratar os sintomas, mas também incentivar a adoção de novos hábitos de vida e consciência corporal. Nesse ramo, técnicas como o Pilates e terapias manuais são muito utilizadas. Os principais objetivos da área consistem em atuar na recuperação de queixas ou desconfortos físicos sob o aspecto multiprofissional e interdisciplinar, promover a melhora da qualidade de vida do trabalhador e prevenir, resgatar e manter a saúde do trabalhado. A fisioterapia do trabalho traz benefícios como a melhora de força, coordenação, agilidade, resistência, ritmo e flexibilidade. Melhora também a consciência corporal e até a autoestima. Promove uma sensação de bem-estar e disposição para o trabalho. Visando as empresas, nota-se a redução de gastos com afastamentos e a substituição de trabalhadores. Algumas das técnicas que podem ser utilizadas na fisioterapia do trabalho são: ginástica laboral, é uma atividade de curta duração realizada no ambiente de trabalho. Ergonomia, estuda a relação entre o homem, o seu trabalho, equipamentos e o ambiente, solucionando os problemas sugeridos. Tratamento das lesões ocupacionais, por meio de eletroterapia, cinesioterapia e reeducação postural. E exames admissionais e demissionais, fazendo avaliações e laudos para ver se os futuros colaboradores estão aptos ao cargo proposto. O profissional que atua na fisioterapia do trabalho deve estar constantemente aprimorando seus conhecimentos em biomecânica, fisiologia do trabalho, ergonomia, legislação, entre outros, para ter respaldo a fim de demonstrar através de dados, números e gráficos aos gestores das empresas a comprovação das melhorias nos resultados do desempenho dos trabalhadores. Curiosidades e dicas. Uma das principais habilidades necessárias para atuar nessa área é a capacidade de avaliar corretamente a causa dos sintomas e saber as indicações para cada caso. A média salarial para fisioterapeuta do trabalho no Brasil é de R$ 2.895. Além do ambiente corporativo, pode atuar em clínicas, hospitais, consultórios e centro de reabilitação. A fisioterapeuta que entrevistamos foi a Amanda Silva, e um conselho que ela deixou pra gente foi que lutar contra a cultura da medicação versus físio ainda é muito forte, mas manter a calma pós-formado, pensar em um objetivo claro e focar nele. Não se preocupar se não tivermos retornos imediatos, que aos poucos as coisas se alinham.